boa noite para você, frequentador assíduo desse nosso programa, o programa Fala Ban, iniciativa do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, já ao vivo há mais de 4 anos, que toda segunda-feira, já gravamos em outros dias, mas toda segunda-feira vai ao ar pelo YouTube. Você pode procurar lá o programa Fala Ban e você vai encontrar todos os programas que a gente já gravou durante esse período todo, com assuntos pertinentes ou não à categoria bancária. Eu digo não porque às vezes a gente traz aqui um assunto, como trouxemos a respeito da raça, da cor, não é? Em que a gente pode dizer que é um assunto nacional, mas os assuntos que a gente costuma trazer aqui são vinculados à categoria bancária. Não vai ser diferente o nosso assunto de hoje, que é sobre a Comissão de Conciliação Voluntária, né? O que todo bancário precisa saber. Nós estamos falando um pouco mais específico com o pessoal do Bradesco, mas o pessoal do Itaú também pode tirar uma rabeirinha aqui do nosso assunto, porque a CCV do Banco Itaú já funciona há anos, com uma certa excelência. A gente não pode dizer que tudo é perfeito, porque dependemos da fala do demitido, nós dependemos da interpretação do banco, mas o fato é que o sindicato tem posto essa mão na roda e feito essa roda girar, né? Porque nós não sabemos o destino de quem saiu da instituição financeira, ora Itaú, ora Bradesco, que pode já ter um outro emprego em vista. Então, quando tem esse emprego em vista, né, é importante que a pessoa vá de corpo e alma para essa nova função, sem ter muita preocupação com a anterior. Agora, você tem assuntos polêmicos, você tem provas documentais, né? Você não precisa aceitar CCV, você pode ir direto para o judiciário. A CCV é uma forma de dar uma ajuda para o trabalhador que já tem algo em vista, que vai precisar de um dinheiro para poder acertar uma coisinha ou outra, pagar uma dívida, e aí já está livre para começar uma nova função, um novo trabalho em uma outra localidade. Então, é muito importante, é uma briga do movimento sindical desde os anos 90, tá? Que Davi Zay, o presidente da nossa federação, foi um dos encabeçadores, foi muito criticado por uma parte do movimento sindical. Ironicamente, esse mesmo movimento sindical que implantou a CCV antes da Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul. Então, veja que era algo interessante, importante, porém não era ideia da segunda turma. Então, vamos, né, puxar a brasa para a nossa sardinha, vamos fazer aqui primeiro e depois os outros fazem lá. Só um alongar da CCV, que eu já avisei a doutora que está aqui presente, e só mais um minutinho, doutora, antes da sua apresentação, eu quero dizer que dia 29, agora, sábado, nós vamos promover a reabertura do nosso clube, da nossa piscina, lanchonete, da nossa sauna, né? Com tudo renovado, com tudo novo, feito, refeito. O que eu chamava anteriormente de a nossa Batcaverna foi remodelada, ela está bonita, né? Então, nós vamos ter aí a reabertura. E até o dia 26, deixa eu achar aqui, até o dia 26 agora, a gente pede que você entre por intermédio do nosso QR Code. Depois, se a Ana puder, até o final do programa, colocar o QR Code aqui, para que você faça a sua confirmação de presença, né? Bancário sindicalizado, faça a sua confirmação. Bancário que não é sindicalizado, nós temos uma taxa que vai ser cobrada aqui para que você possa entrar, né? Ver tudo aquilo que foi feito, analisar, que você pode trazer a sua família, seus filhos, você vai ter um espaço todo remodelado para você poder fazer uso, né?
Então, tem um custo para quem não é sindicalizado e é gratuito para quem é sindicalizado, desde que acesse o nosso QR Code. Já foi colocado no boletim que foi entregue, está sendo entregue. Tem mais um folheto que vai ser colocado nas agências também, mas a revitalização daquele espaço lá já está pronto. Agora é fazer o uso dele. Nesse final de semana, do dia 29, a piscina não estará aberta, porque nós não temos condição de coordenar uma festa de abertura, reabertura, e abrir a piscina para o pessoal poder fazer o uso. Uma turma de funcionários vai estar disponibilizada para reabertura. Não dá para coordenar a piscina. Piscina reabre no próximo final de semana, tá bom? Feito isso, doutora Isabela Nascimento Gilberti está aqui do meu ladinho, já ouviu muito o Júlio falar, tem 2 minutos de programa, o Júlio já falou barbaridade, e nós vamos falar sobre a CCV, Comissão de Conciliação Voluntária, o que todo bancário precisa saber, como eu falei, novo para o Bradesco e já antigo para o Banco Itaú. E bem verdade, doutora Isabela, que tem funcionário, ex-funcionário do Banco Itaú, que ainda não sabe da CCV. Muito boa noite a você, seja bem-vindo ao nosso programa e eu vou tentar não atrapalhar o seu raciocínio. Boa noite. Boa noite, Júlio, agradeço pela recepção. Então, hoje a gente vai falar sobre exatamente o que é a CCV e qual a sua função para os bancários do Bradesco. Claro que é uma explicação que também abarca os funcionários do Banco Itaú. Então, em relação à CCV, o que é a CCV? Ela é a Comissão de Conciliação Voluntária. Então, é um acordo extrajudicial, ou seja, que não tem essa face do processo trabalhista, então é bem mais simples, e ele é criado por acordo entre o banco e os sindicatos, aprovado em Sorocaba, em Campinas e outras bases, para permitir que os bancários desligados resolvam pendências trabalhistas de forma mais rápida e orientada. Esse é um dos principais benefícios da CCV, inclusive, que a gente vai falar posteriormente. Então, ela funciona como uma mesa de negociação. O trabalhador procura o sindicato, apresenta suas dúvidas, é atendido pela equipe jurídica da LBS e a gente avalia os direitos que não foram respeitados no decorrer do contrato de trabalho e coloca eles no termo extrajudicial que posteriormente é apresentado ao Bradesco. Claro que a gente verifica também alguns requisitos. E se houver a abertura, então, desse termo, a primeira reunião em que o banco, em um espaço tranquilo, seguro, em média durante 20 minutos, abre uma conversa com o bancário para saber sobre eventuais direitos que não foram respeitados no decorrer do contrato de trabalho. Doutora, a gente tem falado aqui para o pessoal que essa CCV ela está disponibilizada para quem não foi mandado embora por justa causa, né? Isso. No período, quem pediu demissão, olha só, quem também pediu demissão, e no período dos últimos 2 anos, então, hoje nós estamos no dia 24 de novembro, então, 25 de novembro de 23, de lá para cá, quem foi demitido, quem pediu demissão, que não seja por justa causa, e quem ainda não entrou no sistema judiciário, pode fazer uso da CCV. E, doutora, eu tenho que pedir desculpa, eu acho que essa mudança de tempo está mudando muito com a minha garganta aqui, mas vamos lá. O que eu tenho percebido, doutora, com as poucas audiências, poucas reuniões que nós fizemos já com o pessoal do Banco Bradesco, e eu já falei isso para o RH do banco, tem havido muitas críticas para os gestores das agências, né? E isso é espontâneo de cada um. Veja que
a pessoa participa de uma vídeo, né, doutora? A gente pode falar assim, de uma vídeo onde vai estar a LBS, a doutora, vai estar o diretor jurídico nosso, vai estar o RH do banco e vai estar o demitido. Então, no mínimo, 4 participações. E, como eu já falei na reunião de implantação da CCV, é um momento importante porque o ex-funcionário, ele vem para essa audiência, para essa live, ele vem mordido, revoltado, porque ele foi injustiçado, ele foi subestimado, ele foi desdenhado. Tem uma série de coisas que acontecem dentro da instituição, e aqui eu não falo específico do Bradesco, a gente sabe que todos os bancos, e parece que tem um pior, né? Mas a pessoa vem mordida para essa live e ela reivindica, ela fala tudo aquilo que aconteceu, desde os xingamentos internos, desde a orientação para venda de produto casado, que eu já falei com o banco, eu já falei a respeito, desde a orientação de venda um produto esse mês e cancele ele o mês que vem, tá? Porque tem isso por parte do gestor. E o RH me perguntou, mas isso é normal? Eu falei, desde que eu entrei no banco. Doutora, eu entrei em 75 no banco, a senhora não tinha nem nascido, tenho certeza absoluta. E não vou perguntar também, porque é falta de educação. Mas esse desabafo do funcionário, quando ele participa dessa live, é importante também para o encaminhamento da CCV? Exatamente, Júlio. Esse momento da primeira reunião da CCV, em que o bancário traz todas as suas frustrações, o seu desabafo, é extremamente importante. Diferente da Justiça do Trabalho, que a gente tem testemunhas, todos os relatos do reclamante, de prepostos, ali é o momento em que o bancário exclusivamente vai falar sobre tudo aquilo que ele sofreu. Então, é um momento até terapêutico para aquele bancário, porque é o momento que ele está de frente, digamos assim, para aquela pessoa que está representando o banco e falando sobre tudo o que ele sofreu e que foi, digamos assim, engolido por muitos anos. Então, a importância desse relato para também depois a avaliação das propostas de acordo também é muito interessante. À medida, é claro que o bancário se sinta confortável. A gente não planeja aqui a revitimização, em que ele se sinta mal por trazer esses relatos. Claro que, caso o bancário deseje manter os relatos apenas no termo extrajudicial, tudo bem, mas trazer esses relatos no momento da reunião é incentivado e seguro. É um espaço seguro para o bancário falar sobre tudo aquilo que ele sofreu. Doutora, vamos lá. Eu dei uma antecipada aqui, mas, por favor, quem pode acionar a CCV e quais os requisitos para participar dela? Por favor. Assim como você falou anteriormente, aqueles bancários que foram desligados sem justa causa ou que tenham pedido demissão voluntária, desde que eles ainda não tenham ajuizado ação trabalhista e também que estejam dentro dos últimos 2 anos do final do contrato de trabalho. Então, é aquele detalhe que você bem comentou. Então, se a pessoa também está ainda com o contrato vigente, a gente também não faz esse atendimento. A pessoa tem que estar desligada do banco durante esses 2 requisitos em relação ao pedido de demissão ou ao desligamento sem justa causa. Se a pessoa foi, por exemplo, desligada por justa causa, o banco já não abarca ela na CCV. Doutora, eu vou dar uma orientação. Eu não falei, eu sou funcionário Bradesco, né, desde criancinha. E um assunto que eu costumo trazer sempre em pauta, eu sempre converso, falo para os colegas, é de que se você está frustrado com o trabalho, reivindique aquilo que você acha que é direito, porque agora o banco está demitindo, está desligando,
está colocando o bancário para fora, poucos restarão, as agências já não são mais agências, são unidades de negócio, já não tem a porta giratória, já não tem o caixa, já não tem o escriturário. Então, coloca para fora as suas frustrações, ou seja, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que aqui não está legal, isso aqui é impossível, aquilo, de uma forma bastante elegante, e não peça demissão. Entendeu? Não peça demissão. Porque o banco está procurando motivo para desligar. Se você tem plena consciência da sua capacidade laborativa, se você tem a sua plena convicção de que é uma pessoa importante para a instituição, faça os seus apontamentos. Porque depois de desligado do banco, o banco costuma dizer: eu não ouço ex-funcionário. Eu não quero conversa com ex-funcionários. Então, a CCV é uma ferramenta importante? Mas já demonstre, enquanto você dentro da instituição, que existem algumas coisas que você não concorda, que você discorda. Não aceite insultos pessoais, né? Nós temos uma gerente de agência aqui em Sorocaba que costuma gritar na agência e dizer que ela não vai ganhar o prêmio da agência por culpa dos funcionários. Espera aí. Eu entendo que nem todo time campeão vence todos os jogos, falando de futebol. Então, é impossível você atingir todas as metas quando alguém vem lá e fala assim: olha, hoje você tem que vender 50 canetas. E se você vender 49, você está abaixo da régua do banco, olha só. Né? Não existe olha, eu vi que você tentou. Você não conseguiu, essa que é a crítica. Né? Voltando ao assunto CCV, eu tive a oportunidade de falar para o RH do Banco Santander, que agora dos 3 bancos, falta o Santander entrar na Comissão de Conciliação Voluntária com o sindicato. Porque o banco tem acionado advogados a seu bel prazer. Tá? Banco Santander, então, delega, indica, ou sopra, ou vaza a informação de quem foi mandado embora, e esse advogado de fora está tentando fazer uma comissão de conciliação voluntária, sem a participação do sindicato. A doutora já sabe disso? Sim, nós temos conhecimento de algumas tentativas, mas ainda assim é importante ressaltar a importância da participação do sindicato. O sindicato é quem fala, é a voz do trabalhador em tantas situações. Assim como é importante eles participarem, é importante que o bancário sempre procure o sindicato, para que, uma vez que ele já tem conhecimento de certos direitos, já tem esse direcionamento para assessoria jurídica, e quando isso não acontece, muitas vezes o bancário tenta procurar ajuda, ser ajudado, mas ele acaba sendo prejudicado. Eu vejo que a gestão anterior do Banco Santander ainda tem o dedinho ali, que não deixa entrar a Comissão de Conciliação Voluntária para aquele banco. E a gente tem visto, ou a gente descobre 2 meses depois que o funcionário foi desligado, porque não faz mais homologação no sindicato. É um outro pedido que eu fiz em mesa de negociação. Volta a homologar no sindicato. O sindicato, além de tudo, presta um serviço gratuito para o banco quando identifica uma falha no documento de homologação. Mas, né, para o patronato não é interessante que o sindicato acompanhe, porque aí a gente tem números do quanto o banco vem judiando, né, do seu quadro de funcionários. Muito bem. Doutora, quais os tipos de pendência trabalhista que você deve, ou a gente fala que você tem obrigação de reivindicar e que pode ser resolvida pela CCV? Pergunta importante, Júlio. Uma vez que a CCV permite tratar muitas pendências, ou quase todas, de natureza trabalhista e indenizatória do contrato de trabalho, já encerrado.
o que inclui, por exemplo, a diferença de verbas rescisórias, horas extras, intervalo entre a jornada, deslocamentos que não foram reembolsados, o que são casos que a gente visualiza muito, danos morais decorrentes de assédio organizacional, que a gente também estava comentando. Então, por exemplo, o pedido de 7ª e 8ª hora, quando um gerente exerce a jornada de trabalho dentro das 8 horas, mas ele não, quando a gente visualiza o cotidiano daquele funcionário, a gente não visualiza o motivo dessas jornadas ser estendida. Então, a gente pede as 2 horas extras ou intervalo entre a jornada, quando o bancário tenta tirar o seu horário de almoço sem ser interrompido, isso não acontece. Então, a gente também tem muitos desses pedidos. Isso é importante levar, repito, porque como falei para o RH, é nesse momento que você vão ver ou participa, né, ou toma conhecimento de uma má gestão. Né? Eu costumo dizer do assediador, doutora, que o pior assediador é aquele que aprende com outro assediador, porque o assediador já é ruim. Quem aprende com ele vai procurar aperfeiçoar, né? Como acabei de falar de uma gestora aí que grita para todos os cantos que ela vai perder a bonificação, ela está preocupada com o dinheiro. Então, ela grita, esperneia, desdenha o seu quadro de funcionários, pensando no dinheiro que talvez ela não vá receber. Agora, qual a condição de trabalho que ela está dando? A gente conhece um volume de colegas que, antes de chegar na porta do banco, já começa a sentir aquele mal-estar. A gente falava no passado, ouvia a musiquinha do encerramento do Fantástico, a cabeça já caía lá no banco. Meu Deus, amanhã eu tenho que voltar a trabalhar. Né? Então, essas reivindicações, essas falas, essas pontuações que a doutora acabou de fazer, como diferença de verbas, não reembolso de valores, os assédios, hora extra, enfim, tudo isso tem que constar na sua reivindicação para a hora que entrar em contato com o RH do banco, eles tomem conhecimento do como trabalha o gestor da sua agência. Porque assim também você pode ter uma fiscalização um pouco mais efetiva em cima daqueles que mandam, comandam e até passam para você a execução de alguns absurdos que, se der errado, a culpa é sua, você que perdeu o emprego, né? Não é o gerente que vai embora, não. Doutora, quais são as principais vantagens, né? E até também as desvantagens de optar pela CCV, ao invés de entrar direto na Justiça do Trabalho? Então, Júlio, a maior vantagem é a agilidade que a gente observa nos processos da CCV. Enquanto uma ação judicial pode levar anos, e geralmente é o que acontece, uma vez que as partes recorrem, e a gente enfrenta a morosidade no julgamento dos recursos, a proposta do acordo costuma ser devolvida rapidamente, quando comparada a esse processo, em média 60 dias. Então, a gente tem todo o trâmite de fazer o atendimento desse bancário, elencar todos os pedidos no acordo de termo extrajudicial, e após, a gente tem a primeira reunião. Após essa primeira reunião, que é o momento do bancário trazer todos os seus pontos sobre o que aconteceu e não foi respeitado durante o contrato de trabalho, a gente, em média, recebe a proposta após 60 dias. Outro ponto positivo é o menor desgaste emocional e burocrático. Como o processo é mais simples, sem audiência, sem a necessidade de procurar testemunhas, e com um acompanhamento integral tanto da LBS quanto com o sindicato, para o trabalhador que acabou de ser desligado e tem esse processo que pode ser desgastante emocionalmente, também é outra vantagem. Mas uma vez que a CCV envolve a negociação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então,
o valor oferecido pelo banco pode não refletir 100% do que seria possível obter numa ação judicial. É algo que a gente sempre elenca e que a gente coloca que o bancário visualize o que seria mais vantajoso, esperar cerca de 7 anos, essa média, para receber um valor ou aceitar o acordo. Além disso, é importante a gente falar sobre a quitação do contrato de trabalho do acordo. Uma vez que você o aceita, não é possível depois discutir ele em uma ação judicial sobre algum item que faltou ou que não foi oferecida a proposta. A quitação é total do contrato de trabalho, então é necessário ter essa visualização sobre o que você está assinando ali no ato de concordância ou discordância do acordo. Claro que não é obrigado a aceitar, né? Mas a gente sempre pontua que também não há contraproposta. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente. Doutora, eu costumo comentar com as pessoas que a aceitação ou não do valor que o banco oferta não depende do Julião. Ah, Julião, o que você acha? Eu não acho nada. Quem tem que ter a opinião, se é bom, se não é, doutora acabou de falar, você vai ficar 5, 7 anos esperando esse julgamento, o valor que você está pegando agora compensa algumas coisas que você vai eliminar da tua vida, pagamento, e depois você vai ter tranquilidade ou não, né? Então, cabe a você que está participando da CCV, dizer se aquela proposta é boa para você ou não. Não é o Júlio, não é a doutora Isabela, não é o diretor jurídico Rodolfo. Ninguém vai poder falar, olha, está ótimo, está ruim. É você que sabe. Nós não temos noção do que acontece na sua vida, né? Eu não consigo controlar as coisas que acontecem na minha vida, quanto mais entrar na conversa da vida de uma outra pessoa. Então, preste atenção nisso. É uma ferramenta colocada à sua disposição, porém, quem disse aceita ou não, quem acha viável ou não, quem entende que aquela proposta vai contemplar ou não, é você. Você que fez o relato, você que passou por um período de tempo dentro da instituição, você que sofreu pressões, desacatos e tudo mais, aí você vai dizer. Se você disser não, vida que segue, entra com processo judicial trabalhista, né? O que você não pode se enganar no processo trabalhista, doutor, eu tenho que falar isso. A pessoa sai do banco e fala assim, nossa, eu tenho uma testemunha ótima que viu e ouviu tudo o que eu passei ali dentro, que trabalha do meu lado. Peraí, trabalha? Eu fui mandado embora, mas como? Está lá. Esqueça. Essa pessoa que está dentro da entidade não vai ser testemunha sua, porque ainda está trabalhando, não vai arriscar o emprego dele por causa de você. Agora, se esse colega foi demitido também, tal, aí esse é um testemunho maravilhoso para você, mas não conte com ele que ainda está dentro da instituição, porque ele não vai testemunhar. E se ele disser para você que vai, tome cuidado, porque na hora da audiência, se ele não aparecer, prejudicou o seu processo. Já ouviu falar sobre isso? Júlio, também pontuando, quando há uma relação de amizade, também não é possível trazer essa testemunha para a audiência. Então, às vezes, a gente se depara com alguns bancários que até visualizam alguma possibilidade de êxito em uma reclamação trabalhista, mas quando a gente questiona se há alguma relação de amizade, já não é possível abarcar dentro de uma reclamação. Então, a gente sempre pontua. Às vezes, dentro da CCV, o que mais conta ali é o depoimento do bancário, talvez tenha mais chance de êxito do que em uma reclamação trabalhista, justamente por questões
como essas. Ou às vezes tem assim uma testemunha, mas essa uma testemunha é amiga, então não tem mais nenhuma, o que costuma ser um impedimento ali para o bancário. Então a gente costuma trazer essas vantagens sobre a CCV também. Eu costumo dizer que essa é a única desvantagem da amizade, porque ter amigos é maravilhoso, mas perante a justiça, o amigo, ele atrapalha. Ele vai querer o seu bem, não é, doutora? Vai Isso, querer o seu bem. trabalho, quando tem essa relação de amizade, entende-se que a testemunha tem interesse na causa. Uma vez que, justamente como você disse, Júlio, quer o bem do amigo. Então, a gente não consegue garantir a imparcialidade no relato daquela testemunha. Veja, a gente prepara aqui as ferramentas, mas tem que dar os alertas também, porque senão a pessoa chega lá, nossa, meu amigão, de pronto, acabou o processo da pessoa, amigo não testemunha em favor, é melhor assim, né? E aí você pode, aqui na CCV, você pode relatar tudo o que você quiser. Você foi xingado, falaram do seu cabelo, nós temos gestor, doutora, que desdenha o cabelo da mulher. A roupa que está usando, que parece a roupa da minha avó, né? Ah, eu me machuquei, levanta a saia aí que eu quero ver onde é que você se machucou. A gente já ouviu tanta besteira de gestor do Bradesco, a gente já ouviu tanta besteira, que é incrível como ainda tem pessoas que assistem as agressões e não relatam. Tem uma gestora que foi demitida agora há poucos dias, vou aproveitar porque nós temos 31 minutos de programa, acho que eu estou bonitinho dentro aqui. Nós temos uma gestora que foi demitida agora há pouco tempo atrás, que ela não queria um ponto de ônibus na frente da agência. Por quê? Porque ali tem pessoas humildes, pessoas que dependem do ônibus para se locomover, né? Acúmulo de pessoas, não era segurança, ela tinha implicância com as pessoas. As pessoas tinham que vestir o mesmo tipo de roupa que ela gostava, frequentar os mesmos ambientes que ela frequentava, participar de viagens ao exterior para mostrar, olha, eu viajei para não sei onde, e olha, eu sou um profissional de êxito, porque eu viajei. Uma série de coisas que já falei, né? A pessoa ainda acaba aceitando esse tipo de provocação, de orientação por parte do gestor maior, achando que é bonito. Depois de firmado o acordo na CCV, quais os cuidados que o bancário deve ter antes de assinar e quais direitos ficam quitados? Você acabou de falar, mas a gente precisa tomar cuidado e reorientar, porque a partir do momento que você faça uma reivindicação, você está dando quitação total ao processo, né? Então, por favor, vamos relembrar isso aqui. Então, quais os cuidados, por favor. Sim. Retomando, então, na CCV do Bradesco, o aceite do acordo implica na quitação no total do contrato de trabalho. Mas o que significa, o que é essa quitação? Então, ao assinar, o bancário não dá só quitação às verbas ali negociadas e oferecidas pelo banco quando ele faz aquele ato de avaliar quais pedidos vão ser ali aceitos. Mas ele encerra a possibilidade de discutir qualquer direito referente ao período contratual, né? Então, nos últimos 5 anos, mesmo aqueles que não foram mencionados no termo. Então, a partir do momento em que eu avalio, verifico que vou aceitar o termo e estou no ato de assiná-lo, eu preciso ter em mente que, posteriormente, eu não vou conseguir discuti-lo na Justiça do Trabalho. Então, ainda que aquele direito, por exemplo, solicitei horas extras, esse pedido por algum motivo não foi apreciado pelo banco. Eu gostaria de aceitar o acordo e discutir sobre as horas extras em uma ação judicial. Já não vai ser possível, porque um dos requisitos para que o acordo aconteça é a quitação do contrato de trabalho. Então, é importante, novamente aqui falando, ter esse acompanhamento jurídico do sindicato ao lado da LBS antes do aceite, porque
Dessa forma, nós damos a orientação técnica, que é essencial para garantir que o bancário compreenda o impacto dessa quitação total. Uma vez assinado, não é possível ajuizar essa reclamação. Então, vamos fazer uma pergunta. O Júlio fez lá todo o relato dele, transcorreu, foi feito a quitação, levou na presença do juiz, né? O juiz vai ter que fazer lá o relato de que aquele acordo foi firmado judicialmente. Mas aí o Júlio lembra que um dia ele foi obrigado a subir no telhado do banco para hastear a bandeira. Estou falando isso porque o Bradesco hasteava a bandeira todo dia e retirava no fim do dia. O fato de eu ter subido no telhado e não ter colocado nas minhas reivindicações da minha live, acabou? Eu não tenho direito a reclamar mais? Infelizmente, não. Como a quitação é total e de tudo o que decorre daquela natureza do contrato de trabalho, o que não foi discutido no termo e foi assinado posteriormente a isso, mesmo que se lembre desse fato depois, já não é possível discutir sobre ele. Entendi. Doutor, agora uma outra percepção nossa, o jurídico aqui também relatou isso, né? Nós tivemos a recusa de algumas CCV, não em Sorocaba, em alguns outros sindicatos da base da Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul. E quando nós tivemos uma recusa aqui em Sorocaba, nós ficamos com uma percepção, né, de que o funcionário, de repente, por falta de prova de que ele tenha cometido alguma irregularidade trabalhista, profissional, dentro da entidade, ele foi demitido sem justa causa, por falta de prova, tá? E aí, a pessoa, depois de ano e meio, é difícil o ex-bancário esperar tanto tempo, aparece a CCV e o ex-bancário entra em contato para fazer parte da CCV. E o banco dá negativa, né? Não queremos fazer a CCV dessa pessoa. Pode ter alguma implicância profissional anterior, do tipo, se não houve condição de provar que o ex-funcionário estava errado, que é uma prerrogativa do banco, ele pode se negar a fazer a CCV desse funcionário que está reivindicando pós algum tempo do desligamento? Então, Júlio, esse já é um caso que a gente tem discussões sobre, uma vez que o acordo ou a tentativa dele deve ser analisada por ambas as partes. O que a gente coloca em questão é, esse funcionário foi demitido sem justa causa, então não é um impedimento ele participar da CCV. Ao mesmo tempo, o banco coloca esse impedimento por algum dado interno e tudo mais. Nesse caso, a viabilidade maior é de fazer uma discussão na reclamação trabalhista, porque ali o banco não pode se negar a participar daquele processo. Mas na CCV a gente tem algumas discussões sobre. Mas elas não têm avançado, né? Infelizmente não. Quando o banco faz a devolutiva, a gente fica ali sem meios de conseguir avançar na negociação do acordo. Acabei de falar aqui que é uma prerrogativa do banco. O banco faz essa parceria com o sindicato, mas o banco também analisa a vida do trabalhador dentro da entidade. Por isso que quando no começo eu falei, discuta, né? Converse a respeito do seu ponto de vista sem agredir ninguém. E, de preferência, sempre com uma testemunha do lado, né? Porque nós temos algumas gestões que se sentem ameaçadas pelo simples fato de você passar pela mesa e falar bom dia, aquilo já foi uma ameaça, né? Nós temos alguns gestores vidrinhos,
nós temos alguns gestores que são do bolso do colete superior, de cargos superiores, né? A gente brinca aqui, fala da meritocracia, de quem é que indicou aquela pessoa para estar ali naquele cargo. Então, tudo tem um momento interno que só quem vive ali sabe. A pessoa que convive com um grupo de trabalhadores sabe quem quebra a mão, sabe quem bate meta, sabe quem corre atrás, sabe quem tem razão, sabe quem grita, sabe quem esperneia, né? Então, é preciso muito cuidado nesse convívio, o ambiente interno, porque a gente costuma falar que tem vários tipos de assédio moral, né? Tem o de cima para baixo, que é o mais normal, que é o gerente pegando no pé do menorzinho. Exato. Nós temos o lateral, que é os de mesmo cargo, que um está tentando derrubar o outro para ocupar o cargo dele. E tem também o de baixo para cima, aquele que está aqui embaixo querendo aquele cargo de cima. Então, cria algumas situações, né, para tentar derrubar aquele elemento de cima. E olha, nós recebemos denúncias aqui de pessoas que já foram desligadas do banco e continuam fazendo denúncias anônimas como se estivessem ali trabalhando ainda. Então, a maldade do ser humano, né, está ultrapassando todos os limites. Se hoje a gente já tem na política algo que parece irreversível, agora profissionalmente está piorando. As pessoas estão se degladiando e um querendo o cargo do outro e vendo se consegue o lugar ao sol, mesmo que o outro não tenha essa mesma oportunidade. Doutora, tem mais alguma coisa que a gente deixou de lado? Eu fiz um foco aqui, mais na agência bancária, na instituição bancária Bradesco, mas a gente tem a CCV do Itaú, que está funcionando bem, a contento. Aqui em Sorocaba, nós temos uma ou duas situações de não aceitar a proposta do banco, né? Mas a vivência em ambas as instituições não são muito diferentes, apesar do Itaú, aparentemente, estar remunerando um pouquinho melhor, mas a gente vê que ali dentro também existem algumas irregularidades que eu deparei há 2 semanas atrás aí, que fala da cor da pele. Então, tem problema também na outra instituição, e eu queria saber, né, da sua parte, se você tem alguma coisa do Banco Itaú que a gente pudesse alertar os colegas, visto que os demitidos, alguns deles, não sabem da existência da CCV, mesmo estando aí já há vários anos em evidência. Exatamente, Júlio. Em relação ao racismo estrutural, é uma discussão que a gente, vez ou outra, tenta trazer para as CCVs, mas a gente verifica que ainda não há essa atenção a esse tipo de pedido, mas a gente sempre tenta pontuar quando a gente verifica que existe pedidos de assédio, pedidos de racismo, a gente também verifica, mas é uma discussão que ainda está em desenvolvimento. Em relação ao Itaú, o que a gente percebe também é que, como a gente tem a CCV com eles há cerca de mais de 20 anos, a gente observa que os bancários que conhecem já não têm tanto medo de represálias e tudo mais, mas os bancários do Bradesco, que agora estão lidando com a CCV, aprendendo o que ela ainda tem esse medo de represálias, mas a gente tenta deixar o bancário seguro no sentido de é um procedimento interno, então não é como um processo trabalhista em que uma empresa que você tente ingressar posteriormente vai pesquisar seu nome e ter acesso a esses dados. E também é um processo mais célere, né? Como a gente bem comentou aqui. Então, a gente tenta deixar os bancários, né? Quando a gente faz, por exemplo, homologação, a gente percebe que eles são novos, então tem esse medo, né? Tudo parece como se fosse um processo judicial, mas a gente tenta pontuar que é um procedimento amigável, como um acordo deve ser,
mas que a gente tenta fazer com que eles se sintam ouvidos. E não é como se fosse mal visto pelo banco, pelo contrário, quando você faz um acordo, é uma maneira do banco garantir que você não irá processá-lo por via judicial. Então, a gente sente necessidade de fazer esses apontamentos, uma vez que ainda, ao contrário do Itaú, há um certo medo ainda de possíveis consequências vindas do acordo, mas elas não tendem a acontecer. Como já pontuei, né? É um modo do banco garantir que será um fechamento de ciclo, né? Amigável para o bancário também pode ser muito benéfico. Doutora, eu sei, eu ouvi da boca do dirigente de um outro sindicato, a gente brinca aqui de falar com o irmão, né, que é vinculado à Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, que o demitido do Bradesco não quis participar da live com o RH do banco de medo do banco. Não quis de medo do banco. Ora, ele já estava demitido. Como é que fica essa situação da ausência da pessoa que foi demitida da live que seria em benefício dele? Exatamente. Essa primeira reunião é importante porque o bancário é necessário que ele traga os seus relatos, né? Até para que ele se sinta e seja ouvido. Então, essa situação, ainda que seja incomum, pode acontecer e a gente tenta verificar com o representante ali do RH o que pode ser feito, se ele pode ser representado pelo sindicato, pelo advogado do sindicato, ou se não é possível. Então, a gente depende de quem está ali representando o banco para fazer esse trâmite conosco. Muito bem, agora são duas perguntinhas que seria aquele bate-bola, né? Mas eu não quero deixar você em má situação aí. A minha primeira pergunta seria: qual a sua opinião pessoal sobre a CCV? Vale a pena ou não vale a pena? Então, acompanhando a CCV, tanto de Campinas quanto a de Sorocaba, na minha opinião pessoal, vale a pena. Porque a gente também atua com clientes que têm reclamação trabalhista, mas não tem CCV. E como a gente fala, a morosidade, não digamos assim, causa esse sofrimento no bancário. Então, ele tem a urgência, tem essa pressa de ter os seus direitos que não foram atendidos durante o contrato de trabalho atendidos, e ele espera anos e fica nesse sofrimento, às vezes não obtém êxito, e isso é apenas acaba sendo um ciclo de dor ali para o bancário. Na CCV, embora nem todos os casos o bancário feche o acordo, ainda é um período que ele possa se sentir ouvido e também possa se sentir satisfeito em relação também à celeridade. Essa é, de fato, uma das maiores vantagens da CCV. Vamos lá, agora a morosidade do julgamento do processo. Lá em 92, 93, eu movi um processo contra o banco, que era uma época que a gente trabalhava 10, 12 horas por dia, a gente comandava carro forte, abastecia, enfim, o meu trabalho, hoje, a maioria dos colegas de banco não reconhecem mais. E aqui, local, o banco perdeu todas as testemunhas que eu levei, elas foram taxativas que tudo aquilo que eu reivindiquei era verdade. O banco recorreu a Campinas, perdeu, voltou para Sorocaba. O banco recorreu de novo a Campinas, o banco perdeu, voltou para Sorocaba. O banco recorreu a Campinas, Campinas perdeu, voltou para Sorocaba com uma recomendação. Resolvam o problema, porque vocês já perderam em Sorocaba. Só que o banco me cozinhou 10 anos. O banco fez eu ficar esperando 10 anos pelo julgamento
de um processo ganho local, e eles acham que lucraram muito mais com o dinheiro, com o meu próprio dinheiro, né? Do que com o que eles me pagaram. Então, a gente faz de novo uma nova pergunta, que a morosidade do processo é um vilão, né? O maior vilão, talvez, mas como é que a gente pode avaliar se o valor ofertado é bom em comparação ao tempo que você vai ficar esperando? Na sua opinião, porque vocês atendem N trabalhadores, vocês sabem das emergências, das urgências, das necessidades, né? Qual é a ponderação que o trabalhador tem que fazer entre esperar a morosidade judicial ou fazer a aceitação da proposta, que é o banco que faz? Perfeito, Júlio, ótima observação, inclusive, em relação a essa avaliação. No ato da abertura da pasta, nós sempre verificamos quais seriam os valores daqueles pedidos em uma ação trabalhista. E, posteriormente, após a primeira reunião, no ato em que o bancário recebe a proposta de valores com os valores discriminados ali, nós verificamos se esse valor equivale ao menos a 50% do valor de uma reclamação trabalhista. Caso não seja nem algo perto disso, e o bancário se sinta frustrado, entenda que não é o momento para ele aceitar aquele acordo, que ele acha que vale a pena enfrentar essa morosidade que nós sempre alertamos sobre, é o caso de ingressar com uma reclamação trabalhista. Se está dentro desses 50%, nós acreditamos que ainda seja viável seguir com um acordo, porque conseguir algo de 100% ainda é difícil, porque o banco faz essa avaliação da chance de êxito dos bancários de acordo com cada pedido e faz essa proposta de acordo. Então, também buscando se beneficiar. Então, não que eles tenham acesso aos nossos cálculos, mas a gente fazendo a nossa conta e eles fazendo a deles, eles buscam se beneficiar porque é um acordo. Então, ambas as partes tentam se beneficiar dentro disso. Então, 50% é a porcentagem que a gente recomenda. Bom, vamos lá. A gente sabe que o banco, ele sobrevive de lucro, lucro em cima de lucro, de lucro. Agora, ele não vai fazer uma proposta ótima para você para correr o risco de perder dinheiro. Então, ele vai fazer uma proposta menor, né? E aí, cabe a você, então, fazer essa análise. Olha, esse valor que estão me ofertando é bom, não é? Né? Se você já tem um outro emprego em vista, facilita muito. Se você não tem esse emprego em vista, aí complica bastante, porque quando é que você vai arrumar um outro emprego? Onde é que você vai arrumar um outro emprego? E não caiam na história da pejotização aí, tem um monte de PJs por aí, vendendo almoço para comprar janta, né? Então, mágica não existe. Você tem ali a sua percepção como trabalhador e você tem que ter a percepção também de como vai ser a sua vida sem o trabalho. Então, é muito importante que você faça uma avaliação em cima dessa proposta que o banco faz, que é como a gente diz, é para você. Você é que sabe das suas emergências. A doutora coloca aqui um mínimo de 50% para você compensar um período em que eles vão ficar dizendo não, que você vai ter que ficar procurando testemunhas, né? Que você vai ter que juntar documentos. Juntar documento, doutora, é importante isso, né? As pessoas acabam recebendo aquele bilhetinho maldoso do gerente, venda esse produto aqui, se você não vender, você vai ser mandado embora. Esse rascunho do gerente que tem ameaça, ele é importante que seja trazido para um advogado. Falando em advogado, por favor, doutora, complete, porque isso é importante. Exatamente. O que é importante é essas exposições que o bancário sofre e nem sempre identifica como assédio moral, podem ser vistas e são vistas
como assédio moral organizacional. Então, essas exposições por rankings que são distribuídas entre todos os funcionários através de e-mail, essas metas, essas mensagens no WhatsApp pessoal da pessoa, então podem ser vistas como esses atos de assédio. Às vezes o bancário não identifica, mas é importante a gente ressaltar que tudo que for, no mínimo, suspeito, é importante ter essas mensagens salvas, esses e-mails salvos durante o contrato de trabalho. Porque às vezes a pessoa não tem essa intenção de entrar com uma reclamação trabalhista ou entrar com a CCV um dia, mas a demissão pode acontecer a todo momento. E aí que a frustração vem e que caso você não tenha, né, esses documentos em uma reclamação trabalhista, pode ser prejudicial a você. Caso você não tenha testemunhas, mas tenha documentos, isso já é uma forma de apoiar o que você sofreu e mostrar para o juiz o que ocorreu. Em tempos de... Estou tomando remédio porque eu não durmo direito, e aí eu fiquei alucinado, e aí tentei pular do telhado da minha casa, fazendo uma paródia aqui com o que está acontecendo hoje no país. A gente tem que lembrar o seguinte, que o iluminado que acorda de madrugada e fica passando WhatsApp para você 5, 6 horas da manhã, né? Esses já vem ali com horáriozinho. Presta atenção nisso, se você não reparou ainda. Tá ali, 6 horas da manhã, o cidadão já cobrando produto para você vender. Eu estou falando isso porque a gente já testemunhou, já tivemos audiências falando a respeito disso. Então, guarde essas páginas, porque você tem um trunfo na mão para quando de uma desfeita, né, de um maltrato, de uma demissão, você fala, peraí, eu era cobrado de madrugada, eu estava mal acordando e já tinha gente me cobrando. CCV, você não gostou da proposta do banco, beleza, está aqui a doutora Isabela, está lá todo o staff da LBS, que trabalha em Campinas, tem que ter uma matriz, né? Vamos falar do sindicato. Ah, mas eu não uso a piscina porque eu moro numa cidade que é longe. Nenhum banco tem matriz em todo lugar. O escritório LBS não tem matriz em todo lugar. E os sindicatos bancários de Sorocaba não tem matriz em todo lugar, é uma localidade só, né? O advogado que está trabalhando para você na CCV já conhece os seus problemas, já ouviu o relato pessoal seu. A LBS está à sua disposição, cobrando valores muito menores do que outros advogados da praça, com todas as convenções, com todos os acordos coletivos na mão, em que pode fazer uma defesa muito bem embasada, muito bem feita da sua vivência enquanto funcionário daquela instituição financeira. Não aceitou a CCV? Converse com o advogado, tá? E a LBS vai ter sempre um advogado à sua disposição, seja trabalhista, seja civil. A LBS tem advogados que podem trabalhar e muito bem pela sua causa, tá bom? Doutora Isabela Nascimento Gilberti, de tudo que a gente falou, de muito que o Júlio já falou aqui, eu quero que você faça aí as suas considerações finais, porque nós já estamos chegando com 1 hora de programa. Aí você... Tudo bem, então. Júlio, eu queria agradecer pelo espaço, né, e por esse contato, que é uma forma de passar essa mensagem aos bancários que acompanham o programa de hoje. Falar sobre a CCV é falar sobre direitos, sobre caminhos possíveis e principalmente sobre a importância de cada trabalhador conhecer suas opções e não passar por esse processo sozinho. O sindicato está aqui para acolher e orientar e defender você em todas as etapas. A LBS segue ao lado, né, oferecendo todo o suporte jurídico. Então, caso você tenha sido desligado, se tem dúvidas sobre suas verbas, ou sentiu que algo não foi pago corretamente, pode nos procurar o sindicato,
para não deixar que essa discussão deixe de acontecer. É importante que você tenha noção que os seus direitos devem ser respeitados e, caso não tenham sido, a gente segue à disposição. Semana passada nós falamos sobre racismo. Semana anterior nós falamos sobre a PRB do Bradesco. Nós estamos falando hoje sobre a CCV dos bancos Itaú e Bradesco. Já trouxemos a gestora de RH do Banco Bradesco aqui, a senhora Eduara, né? Então, esse programa está aqui à sua disposição para você acompanhar a hora que você quiser. O programa fica gravado. Você entra lá, Fala Ban, e você tem programa de mais de 4 anos atrás que você pode assistir os assuntos que você quiser assistir. Nós tivemos entrevistados aqui que foram trabalhar na inundação lá do Rio Grande do Sul. Nós tivemos entrevista aqui de colegas que foram trabalhar nos barcos lá na Amazônia para poder atender clientes ribeirinhos lá. Então, assunto a gente tem e tem de monte. O que é importante é você acompanhar, tomar conhecimento dos seus direitos. Nós temos aqui um site, ferramentas, Instagram, todas as ferramentas eletrônicas, nós temos aqui Twitter, né? Para você acompanhar os direitos que você tem. Você não está sozinho. O sindicato está aqui presente, corpo presente, dentro da agência para cobrir as dificuldades. Tem aqui o departamento jurídico do lado, eu estava apontando para o lado errado. Está aqui a doutora Isabela, que vai poder atuar por você no seu processo individual. Esqueça aquela máxima de que, eu não procurei o sindicato porque eu tinha sido mandado embora, eu não era mais bancário. Pelo amor de Deus, se você foi demitido do banco, o sindicato está aqui à sua disposição. Mas eu fui mandado embora. Não importa, você deixou uma parte da tua vida dentro da instituição financeira e nós sabemos muito bem o que acontece ali. Então, passado 1 mês, 2, 3, 5, até quase 2 anos, ou você pode recorrer à CCV do Bradesco do Itaú, ou você pode recorrer ao jurídico nosso. Estou sempre apontando para o lado errado, doutora, né? Para o jurídico nosso, os advogados que vão trabalhar em seu benefício. Então, o sindicato está à sua disposição, inclusive para aqueles que não apostam no sindicato. E se você quer saber, são os que mais desdenham o sindicato e que procuram pelo atendimento jurídico quando a coisa fica feia dentro da instituição financeira. Você acredita nisso? Mas eu não uso, eu não... O calo apertou, ele corre aqui dentro do sindicato para pedir ajuda. Então, o sindicato está aqui à sua disposição, o jurídico está aqui à sua disposição, nós estamos para receber suas reclamações, as suas pontuações. Quando a gente chama por assembleia, pelo amor de Deus, vote. Quando a gente entra em campanha salarial, pelo amor de Deus, dê a sua opinião. Você convive com os problemas internos. É mais fácil você dar uma opinião plausível para uma negociação do que o Júlio arrumar alguma coisa aqui para levar para a mesa. É muito importante. Tá bem? É uma estrutura que está à sua disposição, inclusive daqueles que não apostam no sindicato. Doutora Isabela, agradeço o seu tempo. Muito obrigado pela sua explanação. Com essa carinha de menininha de 18 anos, meu Deus, não é para falar a idade, não precisa falar, não. Agradeço muito a sua participação, deixo um abraço para a doutora Gabriela, que tem nos auxiliado bastante em trazer vocês profissionais para conversar aqui com a gente. Ficamos em aberto, né, o espaço aqui para novas orientações que vocês tiverem. Está aqui a nossa lista de transmissão 996766256, que quase foi encerrada pelo governo, mas voltou e está em funcionamento, né? Então, o que a gente deseja para todos vocês, uma ótima semana, doutora, uma ótima semana para você também, deixando, como falei, um espaço em aberto. Qualquer coisa, fala com a gente, que a gente traz você aqui. Tudo bem?
Muito obrigada, Júlio, pela recepção. Um prazer estar com vocês. Com a produção da Ana Fonseca, a direção do Cabelo Lopes, nós estamos encerrando esse programa que fica à disposição sua pelo YouTube, denominado lá Fala Ban, Ban com N de banco, tá bom? Grande abraço, beijo, Alicinha, Vitória, Fênia, que acompanha o programa toda segunda-feira, eu sei disso. Tchau, gente, tchau, doutora, obrigado. Tchau, tchau.